Michael Taylor, supostamente possuído por 40 demônios, ele assassinou brutalmente a esposa em 1974. Um caso cruel de exorcismo e homicídio chocou a Inglaterra. Michael Taylor era um cristão fervoroso que morava na cidade de Ossete, na Inglaterra, em 1974. Trabalhava como açougueiro e frequentava o grupo cristão Fellowship. Mantinha uma amizade próxima com a líder do grupo, Mary Robinson, que afirmava conseguir fazer com que Taylor falasse em línguas em encontros religiosos. Sua rotina parecia normal, como de qualquer morador do pequeno bairro, que trabalhava e frequentava a igreja. Entretanto, Justine Taylor, sua esposa, começou a suspeitar da próxima relação que o marido mantinha com a líder cristã. Ao levar a questão ao grupo de companheirismo que o casal participava, Taylor admitiu sentir um mal dentro de si e, então, tornou-se agressivo e começou a gritar em diferentes línguas com Mary, que rebateu os insultos. O açougueiro precisou ser contido fisicamente para que não agredisse as pessoas presentes. Michael Taylor crédito, Wikimedia Commons. Mais tarde, Taylor afirmou que apenas lembrava-se de estar nu com Robinson. Eu lutei contra, mas ele me superou e eu tinha procurado o conhecimento de mim mesmo e do meu ser nesta terra e ele tentou dar-me, mas esse não é o caminho, explicou o homem. Na reunião posterior, os membros da igreja decidiram conceder a Michael uma absolvição pelo seu comportamento. Porém, Justine alegou que a postura do marido não havia mudado. Foi quando o vigário local convocou outros ministros para realizarem um exorcismo, a fim de expulsarem os demônios do homem, supostos causadores da tentação carnal. A cerimônia de exorcismo ocorreu nos dias 5 e 6 de outubro. O ato foi conduzido pelo padre Peter Vincent e, auxiliado pelo clérigo metodista, o reverendo Raymond Smith. O especialista em ocultismo da Inglaterra, Bill Ellis, presenciou o exorcismo e, mais tarde, escreveu que os religiosos expulsaram pelo menos 40 demônios, incluindo aqueles de incesto, bestialidade, blasfêmia e luxúria. Quando cansados, eles permitiram que Michael Taylor fosse para casa, mesmo acreditando que 3 demônios ainda continuavam nele, o da loucura, assassinato e violência. Matéria do jornal noticiando o crime crédito, Wikimedia Commons. As horas que se seguiram foram de terror extremo. Ao chegar em casa, Taylor assassinou brutalmente a esposa Justine, com suas próprias mãos. O homem arrancou os olhos, a língua e deformou o rosto da mulher. Em seguida estrangulou o cachorro da sogra. Foi encontrado pelado e ensanguentado, perambulando pela rua na qual morava. A polícia foi chamada e prendeu Michael em flagrante. O julgamento aconteceu em março de 1975, no qual ele foi absolvido por motivo de insanidade. Passou 4 anos em 2 instituições psiquiátricas, antes de ser liberado. Taylor retornou para sua vida regular, mas em 2005, foi acusado de assediar uma adolescente. Foi condenado à prisão, porém, mais uma vez, cumpriu a sentença na ala psiquiátrica. A ideia de possessão e exorcismo parece existir, desde o começo do mundo. E, independente da tradição, pode ser encontrada em todas as culturas e religiões. Aparentemente, existe uma aceitação universal da crença e noção de que espíritos malignos e demônios podem habitar o corpo das pessoas. E nesse estado, podem fazer as piores atrocidades. Mas, independentemente da crença de cada um, episódios de entidades desconhecidas parecem fascinar as pessoas. Um caso, particularmente famoso, foi o de Michael Taylor, em 1974. Até então, Michael era um homem pacífico, pai de família, honrado. Mas que, aparentemente, foi dominado por demônios e acabou cometendo um dos crimes mais brutais que o Reino Unido já viu. Na época, ele inclusive chegou a ser absolvido do bizarro assassinato da sua esposa por motivo de insanidade mental. Na ocasião, a defesa de Taylor alegou que ele havia passado por um exorcismo na noite anterior ao crime, onde 40 demônios tinham sido expulsos do corpo dele. A história. Ossete é uma cidade pacata, localizada perto de Yorkshire, na Inglaterra. Com 17 mil habitantes, a cidade não parecia ser um lugar onde crimes violentos ou exorcismos e demônios pudessem pairar. Mas, ainda assim, a tranquila cidade Ossete foi o palco de um dos crimes mais bizarros envolvendo possessão demoníaca. A família Taylor, composta por Michelle, sua esposa, Justine, e seus 5 filhos se mudaram para Ossete, em 1974. Os Taylor eram considerados uma família comum, alegre e amigável. Michael era descrito pelos vizinhos como um homem bom, amável,
bom pai e bom marido. Embora alguns alegassem que ele sofria de depressão, mas nada muito sério. Aparentemente, não havia nada de errado na casa da família. Mas como vários outros homicidas, Michael também não levantava suspeita entre os mais próximos. Tudo começou a mudar quando Michael começou a participar de um grupo chamado Sociedade Cristã de Estudos. O grupo liderado por Mary Robinson tinha uma proposta mais aberta de religiosidade, e Michael se interessou bastante pelas reuniões. Chegou um ponto em que ele ficou tão obcecado com o grupo, chegou a largar o trabalho para se dedicar somente ao grupo. Em meio a tudo isso, a sua relação com a sua família mudou drasticamente. Ele passou de um homem tranquilo para um homem nervoso e agressivo, de uma hora para outra. Possessão. Sua esposa chegou a comentar, com amigos, que achava que o grupo estava exercendo algum tipo de influência negativa sobre o marido. Logo, ela começou a desconfiar que Michael estava mantendo um caso com Mary. Durante uma discussão sobre o assunto, Michael saiu de casa e desapareceu. Ele ficou desaparecido durante um mês. Quando retornou à cidade, Michael foi direto para a sede do grupo afirmando que havia sentido uma presença demoníaca, tentando se apoderar do seu corpo e forçar a fazer coisas horríveis. Maria então aceitou ajudá-lo a se livrar desse mal, através de um dos seus rituais de exorcismo. Durante o ritual, o homem ficou furioso e precisou ser contido para não agredir as pessoas que estavam ali. Mais tarde, Michael diria que não se lembrava de nada do que tinha acontecido. E as testemunhas corroboraram, já que ele estava claramente alterado e fora de si. Depois disso, ele voltou para sua casa, junto a sua esposa e filhos. Ele passou por uma série de exames e, aparentemente, estava tudo bem. 3 semanas depois, ele começou a dar indícios de que algo estava errado. O homem acordava, no meio da noite, gritando, comia carne crua, quebrava móveis da casa, falava em idiomas estranhos e ria desesperadamente. O padre da cidade foi até a casa de Michael, para ver o seu estado, e dado o estado de Michael, ele solicitou ao bispo de Yorkshire que fosse realizado um exorcismo quanto antes. 2 padres foram chamados para conduzir o exorcismo, que teve início à meia-noite do dia 5 de outubro de 1974. Um dos padres afirmou que mais de 40 demônios estavam no corpo de Michael fazendo ele fazer todas aquelas atrocidades.